Então, galera, como a gente está com o tempo, né? Estamos adiantados no nosso conteúdo aí, existem esses exercícios de sala de aula, a gente vai resolver esses exercícios aqui, então, de sala de aula, tá? Da aula sobre movimentos vegetais, tá? Então, vamos lá, para a gente ganhar tempo, e quanto mais isso a gente fizer, melhor para a gente, né? Porque a gente vai estar correndo o risco aí de no dia da prova aparecer alguma coisa parecido com essa que nós resolvemos, tá? Não quer demais fazer exercício. Então, assim, pode-se observar na figura, lembra essa figurinha aqui? Isso aqui é uma incentívora, né? A droséia. O pessoal chama de dioneia. Então, pode-se observar na figura o aprisionamento de um inseto, tá? Pelas folhas articuladas da espécie de planta carnívora, que a gente chama de incentívora hoje, né? Do gênero Dioneia. Esse movimento em resposta ao toque feito pelo animal é um exemplo do quê? De tropismo, de natismo, de geotropismo ou de tigmotropismo. Então, nós temos aqui o natismo, né? O natismo é o movimento de fechamento dos folíolos em resposta ao toque, é um exemplo de natismo. Ou seja, um movimento vegetal que não depende da origem do estímulo, tá? Diferente do fototropismo e do geotropismo. Esse movimento é estimulado pelo contato do inseto com os tricomas, que são chamados tricomas, que funcionam como se fossem pelinhos sensoriais, tá? Presentes nos folíolos, na folhinha aqui da planta carnívora, sendo dessa forma classificada como tignonatismo, né? Não tropismo, porque aqui seria em direção a alguma coisa, tá? Aqui não depende da origem do estímulo. 2 diz o seguinte: os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais. Tropismo, tá? Fototropismo, geotropismo. Vegetais e direcionado por influência do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo lá no caule e geotropismo na raiz, ambos positivos, respectivamente. Fototropismo positivo no caule e geotropismo positivo na raiz, tá? Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fito-hormônios, como o quê? Nas diferentes estruturas da planta. Altas taxas desse fito-hormônio, por exemplo, o crescimento celular, o qual a curvatura do caule em direção à luz. Então, para preencher o espaço, a citocinina promove e induz, só falta colocar o espaço aqui, né? Em diferente estrutura da planta, tal. A auxina, então, o que nós temos a letra B, e os tropismos são relacionados à auxina, né? Tanto o geotropismo quanto o fototropismo. Esse tipo de movimento está relacionado com a atividade, não está relacionado com a atividade da giberelina e nem da citocinina. Então, só pode ser as altas concentrações de auxina promovem o crescimento do caule em direção à luz, fototropismo positivo, e alta concentração baixa concentração de auxina na raiz faz a curvatura ao contrário em direção ao solo. Ok? Então, letra B, a auxina induz o crescimento, né? E provoca a curvatura do caule em direção, falando do caule aqui particularmente, em direção à luz, tá? Um coleóptile de alpiste, que é quando o alpiste está germinando, tá? Só aquela partezinha do caule que está crescendo, foi exposto durante uma semana a uma fonte luminosa que atingiu apenas o lado X. Após esse período, observou-se que ele se curvou em direção à fonte luminosa. Ele fez isso aqui, tá? O esquema representa a gema apical do coleóptilo e as letras correspondem ao seu lado.
Após esse período, caso fosse medida as possíveis concentrações do hormônio responsável pelo fenômeno da curvatura em X e Y seriam. Então, a luz veio nesse sentido aqui. O que é que a luz faz com o hormônio que fez ele curvar? Empurra a auxina para o lado de cá. Então, estaria com grande concentração em Y e pequena concentração em X. Então, alta concentração em Y, nós temos aqui o que? 80%, e baixa concentração em X, 20%. Aqui não tem tanto assim, né? Zero aqui, não tem zero, 50 e 0, 90 para o lado de cá, não, porque a luz empurra para lá. Então, alternativa A, com os raios, com o lado X recebendo luz, ocorre deslocamento da auxina para o lado Y, que passa a ter maior concentração desse hormônio. Isso não indica que o outro lado passa a ter zero, tá? Tem menos. A alternativa A é a única que mostra maior concentração em Y do que em X. Tá? Zero não pode ser, aqui está o contrário, aqui está a mesma concentração. Tá? Isso provoca a inclinação do caule em direção à luz, o fototropismo positivo. Beleza, galera? 4, 2015. Sabendo-se que os movimentos dos vegetais respondem à ação de hormônios, de fatores ambientais, de substâncias químicas e de choques mecânicos, observe as informações abaixo sobre esses movimentos relacionados às plantas 1 e 2. Então, observe bem que a questão já está dizendo para você que os vegetais ele respondem à ação de hormônios, fatores ambientais, como a luz, por exemplo, substância química e choque, o toque, né, no caso aí. Tá? Então, aqui, o que nós estamos vendo? Uma planta, tá? E aqui um aparato que tem esse orifício por onde a luz está passando, e está vendo essa plantinha curvada para cá. Então, aqui, claramente, a gente está vendo um fototropismo positivo, né? E aqui, não está falando de fonte de luz de nada, e nós estamos vendo a raizinha, está vendo essa aqui bem pequenininha, essa raiz crescendo para cá, para baixo, e esse caule crescendo para o lado contrário. Tá? Então, aqui nós temos o que? Ela estava paralela ao solo e cresceu nesse sentido aqui, a raiz para em direção ao centro gravitacional e o caule no outro sentido. Movimentos vegetais. E aí, olha só que beleza que é essa questão, lá do Maranhão, né? Universidade Estadual do Maranhão. Ele vai dizer para você, tignotropismo é a curvatura, é o encurvamento do órgão vegetal em resposta ao estímulo mecânico. Ele está afirmando aqui. Gravitropismo é também chamado de geotropismo por muitos. O fato que estimula o crescimento vegetal é a força gravitacional da Terra, podendo ser negativo ou positivo. Hidrotropismo é o movimento orientado para a água, enquanto que o quimiotropismo é o movimento orientado por determinadas substâncias químicas. Fototropismo é a resposta dos vegetais quando o estímulo é a luz. Os caules tendem a crescer em direção à luz e assim apresenta o fototropismo positivo. Então ele já deu aqui mastigadinho tudo para você, tá certo? Tirou isso aqui do livro de biologia, do ensino médio, segundo ano, tá? E ele fala assim, os movimentos que ocorrem na planta 1 e 2 são respectivamente. Então, aqui, como já adiantamos, fototropismo, e aqui o geotropismo. Né? Então, nós temos letra C, fototropismo, na 1, e o geotropismo na 2. O movimento vegetal realizado pela planta 1, essa aqui, é o fototropismo, pois observando seu crescimento orientado do caule em direção à luz. Olha lá, está vendo aqui a janelinha? O movimento vegetal realizado na planta 2 é o gravitropismo, pois observa-se o crescimento do caule para cima, afastando o centro da gravidade, e a raiz para baixo, aproximando o centro de gravidade. Então, uma questão tranquila, né? Uma questão com bastante informação, ó, né? E é para você não errar, para você não zerar a prova. Quinta questão. Diz o seguinte: a planta sensitiva, Mimosa pudica, responde ao toque um estímulo mecânico fechando os folíolos. Esse fechamento consiste de uma resposta
iônica que promove a queda da pressão osmótica devido a quê? Ele vai dizer, ele está dizendo que é uma pressão osmótica. Então, aqui você tem que lembrar sobre osmose. Entrada de sódio que induz a saída de água, ocasionando a redução da turgência celular. B. Saída de potássio que induz a entrada de água, ocasionando a redução da turgência celular. Saída de sódio que induz a saída de água, ocasionando o aumento da turgência celular. Entrada de potássio que induz a entrada de água, ocasionando o aumento da turgência celular. Saída de potássio que induz a saída de água, ocasionando a redução da turgência celular. Então, o que acontece? Os folíolos eles vão murchar ou eles vão ficar mais túrgidos? Né? Você tem que pensar nisso. Quando você toca nele, a folha fica mais murcha ou ela fica mais túrgida? Então, nós temos que esse movimento ocorre pela saída do potássio. Tá? A saída do potássio induz a saída de água do folíolo, ocasionando a redução da turgência celular. Nunca que vai ser pelo aumento. O aumento vai ser quando ela volta na posição que ela estava antes. Tá? Então, olha lá. O fechamento dos folíolos da sensitiva ocorre devido à saída de potássio da célula da parte superior do folíolos, o que induz a saída de água e ocasiona a redução da turgência celular. Beleza, galera? Depois eu vou mostrar para vocês isso aqui para quem nunca viu. Sexta questão. Embora sejam sésseis, o que são sésseis? Sem pés, né? As plantas podem apresentar alguns movimentos em resposta a estímulos externos, como o da planta carnívora Dionaea, que consegue fechar rapidamente os folíolos ao contato com o inseto. Outras plantas podem apresentar movimentos em relação à gravidade e à luz, chamado de tropismo. Propõe um experimento para saber se uma dada planta possui algum tipo de tropismo, apresentando sua hipótese e como faria para confirmá-lo. Então, ele quer tropismo. Quantos tropismos nós estudamos? 2. O geotropismo, ou gravitotropismo, e o fototropismo. Então, a gente sugere aqui o quê? Trouxe uma sugestão aqui, como é que a gente poderia responder essa questão. Então, proposta de experimento. Então, o que a gente vai estar propondo? Verificar se uma planta pode apresentar fototropismo, é o que ele pede. Propõe um experimento para saber se a planta possui algum tipo de tropismo. Hipótese: a luz influencia na curvatura do caule, havendo crescimento em direção à luz. Essa é uma hipótese. Será que isso é verdade? Então, fazer o experimento, colocar um vaso contendo uma planta junto a uma janela. Com isso, o caule recebe luz apenas de um lado, de uma face. Resultado, o caule em curva-se em direção à luz, que é um movimento, que é um fototropismo positivo. Isso vai confirmar a hipótese. Se o caule não crescesse em direção à luz, ele ia refutar essa hipótese. A hipótese tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa. Tá? Quem já trabalhou com pesquisa ou com método científico sabe disso aí. Então, vamos lá para a sétima questão. Analisando o resultado do experimento, é correto afirmar que a planta, essa planta aqui, ó. Então, aqui, olha, escuro, tá? Ela não floresceu. E aqui, luz. Então, ela tem um tempo maior de luz, exposta à luz, e um tempo menor no escuro. Quando ela vai florescer? Em termos de 24 horas, tá? E essa linha pontilhada aqui é o fotoperíodo crítico. O fotoperíodo crítico é aquele fotoperíodo no qual, nele ou abaixo dele, a planta vai florescer. Então, aqui, ó, fotoperíodo crítico, ele vai aqui, ó, período com mais tempo no escuro, ela floresceu. Período mais tempo no claro, ela não floresceu. Lembra que plantas de dias curtos são de noite longas. Plantas de dias longos são de noite curta. Plantas de dia curto são de noite longas, tá? Analisando o resultado do experimento, é correto afirmar que a planta é de dia curto e floresce quando exposta a curto período de exposição de luz. Então, ela floresceu aqui, né? É de dia curto, floresce quando a noite é mais curta que o fotoperíodo crítico. A noite aqui está sendo mais longa, né? É de dia longo e floresce quando exposta a longos períodos na ausência da luz.
dia longo e longo, né? É de dia longo e floresce quando exposta a longo período. Então, a noite é longa e o dia é longo. É de dia longo e floresce quando a noite é mais longa do que o fotoperíodo crítico. Então, nós temos o quê? Na alternativa A, ela é uma planta de dia curto e floresce quando exposta a um período, exposta a um curto período de exposição à luz. A planta floresce com exposição diária de luz abaixo do fotoperíodo crítico. Está abaixo. Precisava chegar aqui para estar igual, ela está abaixo. Trata-se, portanto, de uma planta de dia curto ou, como eu tenho reforçado para vocês, de noite longa. Tá? Aqui ela não floresceu. Ok, galera? E a 8ª questão, Juiz de Fora. Em muitas plantas, a floração é controlada pelo fotoperíodo, sendo as espécies classificadas como plantas de dia curtos, PDC, ou planta de dias longos, PDL. Observe a figura a seguir que ilustra um experimento realizado com PDC e PDL e responda. Então, aqui planta da espécie A. Observe, não sei se dá para vocês enxergarem, está na apostila também. Ela só vai florescer quando o período de noite for mais longo do que do dia, tá? E quando o período de noite é longo, mas é interrompido, ela não floresce também. Tá? Essa é a espécie A. A espécie B, ela floresce quando tem um pequeno período sem luz. Tá? Quando ela fica longos períodos sem luz, ela não floresce. Mas se esse longo período com luz for interrompido, por um pequeno intervalo de tempo, ela vai florescer. Tá certo? Então, isso mostra que essa planta aqui é de noite curta e dia longo, e essa aqui é de dia curto e noite longa. Tá? Então, vamos lá para responder a pergunta. Qual a classificação fotoperiódica, ela é PDC ou PDL, das plantas A e B, considerando o resultado do experimento? Então, como eu disse para vocês, a planta da espécie A é de dia curto. Tá? Ela floresceu com pequeno ou noite longa, conforme queira. E a planta da espécie B, ela é de dia longo, floresceu com grande exposição à luz, ou de noite curta. Ok? Letra B. O que representa o fotoperíodo crítico para as plantas fotoperiódicas? É a quantidade, né? Representa o número mínimo para as plantas de dia curto, ou máximo para as plantas de dias longos, de hora de escuro, tá? Que elas devem ser submetidas para que ocorra a floração. Lembra que eu falei que houve uma mudança de paradigma, né? Não é planta de dia curto, na realidade a gente sabe-se hoje que elas são plantas de noites longas. E as plantas que a gente chamava de dias longos, na realidade são plantas de noite curtas, tá certo? C. Explique como é possível a ocorrência de florescimento das plantas A e da planta B numa mesma localidade, na mesma época do ano. Então, como é que essas duas plantas podem, em um determinado lugar, florescer ao mesmo tempo, né? Então, se as plantas apresentarem o mesmo fotoperíodo crítico, as duas poderão produzir flores na mesma localidade quando forem submetidas a esse fotoperíodo em determinada época do ano. Então, em determinada época do ano, tem lá, né, você estuda em geografia, o equinócio, não sei o quê, quando os dias e a noite são do mesmo tamanho e tal. Então, isso pode acontecer. Tá ok? 9ª questão. Existem plantas que florescem em qualquer época do ano e outras que florescem em épocas específicas de acordo com o fotoperíodo característico. Analise a tabela. Analise a tabela. A partir da tabela e do controle fisiológico de floração, é correto afirmar: espécie A, período com luz 8, floresceu. O dia tem 24. Então, ela ficou iluminada 8 horas e ficou no escuro quantos? Certo? 14 horas. 14? Não. 16 horas. Certo? Então, dia curto aqui, né? Ou noite longa, né? De luz. A ficou 16 horas com luz, não floresceu. Então está comprovado aqui. A B, com 8 horas de luz, não floresceu.
E com 16 horas de luz, ou ao contrário, sem luz, né? O que falta para 24. Então, 8 horas ela floresceu. No escuro ela floresceu. C. 8 horas floresceu, floresceu. Então, essa aqui floresceu em qualquer tipo de iluminação. Então, essa aqui é indiferente. Tá? Essa aqui é de noite longa e essa aqui é de dia curto. Então, vamos lá. A é planta de dia curto e o pigmento responsável pela floração é um fito-hormônio auxina. B é uma planta de dia longo e a duração da noite interfere na floração, pois impede a produção do fito-hormônio giberelina. C é planta indiferente e floresce mesmo na ausência de luz por longo período em qualquer época do ano. A e B são, respectivamente, plantas de dia curto e longo, e a duração do dia é determinante desse processo. A, B e C são plantas, respectivamente, de dia curto, longo e indiferente, e a duração da noite é determinante nesse processo. O que é que vocês marcariam? Então, a gente vai marcar a letra E. Né? Como eu disse para vocês, não é a quantidade de tempo que ela está exposta à luz, mas a quantidade de tempo que ela fica no escuro. Tá? Então, vamos lá para as justificativas das alternativas. Por que que a A está incorreta? O pigmento que desencadeia a floração é o fitocromo, tá? Um pigmento, não é, auxina, tá? Não é um fito-hormônio. B está incorreta porque a duração da noite não impede a produção de giberelina, que promove o desenvolvimento de gemas em flores. C é incorreta porque plantas indiferentes têm floração desencadeada em qualquer período. No entanto, ainda que a quantidade de luz recebida possa variar e a claridade é essencial para o processo. Tá? D é incorreto, o principal fator que induz a floração é a duração da noite. E a E finalmente é correta. Né? A planta A não floresce com valores crescentes de fotoperíodo e é uma planta de dia curto. A planta B floresce com valores crescentes de fotoperíodo e é uma planta de dia longo. A planta C floresce em qualquer fotoperíodo, é uma planta indiferente, a duração da noite é fator que desencadeia a floração. Então, não esqueça, embora a gente continue chamando planta de dia curto, planta de noite de dia longo, na realidade é o contrário, é a noite, é a quantidade de tempo que ela fica no escuro que vai induzir a floração, ok? E, para a gente concluir, 10ª questão, a reprodução assexuada mantém o patrimônio genético constante ao longo das gerações e, em função disso, é um mecanismo muito utilizado na agricultura para produzir grandes quantidades de um tipo de planta, mantendo suas características de interesse comercial. Para isso, o ser humano desenvolveu vários mecanismos de propagação vegetativa. Diante desse aspecto, assinale o que for correto em relação ao mecanismo de enxertia, aupoquia, mergulhia e estaquia. Então, galera, essa questão aqui está na apostila de vocês e ela cita aqui alguns tipos de reprodução vegetativa, tá? Que a gente não trabalhou em sala. Tá? Então, vamos lá por partes, né? A estaquia é quando a gente pega um pedaço, um ramo, né, de uma planta de interesse e a gente vai enterrar no solo, igual a gente faz com a cana-de-açúcar, faz com o bambu, tá, com a mandioca. A gente chama aquilo de estaquia. Pega o caule, corta em vários pedaços e planta. Tá? É a reprodução por meio de estaca, que são ramos caulinários cortados contendo gemas. Nesse mecanismo, a extremidade cortada da estaca deve ser enterrada no solo e a gema apical deve ser removida para não interferir no desenvolvimento da gema lateral. Será que isso é correto? 2. A mergulhia mantém-se parte do ramo da planta enterrado até que forme raiz, após separando-se os ramos com o caule plantando em seguida. Então, eu puxo um galho da árvore e faço ele tocar no solo e deixo lá, coloco um peso até ele formar a raiz, depois eu corto. Chama mergulhia. A aupoquia, eu vou fazer pequenos cortes no caule, aí eu vou enrolar com uma estopa e vou passar ali um enraizador. Quando formar a raiz, eu vou lá, destaco e levo aquela parte já crescida para plantar. Ele fala aqui, na aupoquia faz-se um pequeno corte em um ramo, colocando nesse local terra úmida, voltada com um saco ou com uma lata presa ao ramo.
Após enraizar, separa-se o ramo com raiz e promove o plantio. Correto. E a enxertia é o transplante de uma muda, chamada de cavalheiro ou enxerto, tá? O cavalo também, em outra planta provida de raízes, denominada de cavalo. O cavalo é o que vai receber o enxerto, tá? O porta-enxerto. Deve ser realizado com planta da mesma espécie ou, por vezes, pode ser utilizado espécies próximas. Ele quer aqui a soma das corretas. Então, vamos discutir aqui o que tem de cada um. Então, todas essas alternativas aqui estão corretas, a soma dá 15, né? 1 com 2, com 4 e com 8. Então, eu coloquei essa questão aqui, ela está na apostila de vocês, porque aqui tem as definições corretas de cada um desses tipos de reprodução assexuada, tá? A estaquia, a mergulhia, a aupoquia e a enxertia, tá? Se alguém tem alguma dificuldade em relação a isso, pode nos procurar depois que a gente envia material aí para vocês aprofundarem uma leitura. Beleza, galera? Então é isso. Aqui nós concluímos essa resolução de exercício, né, que tem na apostila de vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tá ok? Então, até o nosso próximo encontro, resolvendo mais questões aí para enriquecer o nosso, né, nosso quantitativo aí, né? Quanto mais questões a gente resolver, mais chance a gente tem de ter uma parecida com essa na prova e a gente faturar os pontos que vai promover a gente a entrar na universidade. Falou, galera? Bye, bye. Até o nosso próximo.